Olá, voltamos então a mais uma semana de aula, a 11ª semana de aula em que nós vamos nos aprofundar mais no conhecimento sobre perda de carga, tá? Você já viu que a carga hidráulica, num certo ponto I, de um escoamento de 1 para 2, ela é equivalente então à carga de pressão, à carga cinética e à carga potencial, certo? Só que a gente vai adicionar aqui um fator, esse fator alfa, que vai expressar o efeito do perfil de velocidades sobre a energia cinética média na seção considerada. Esse alfa aqui tem a ver com uma daquelas primeiras deduções que nós fizemos na parte de cinemática, tá? Em que, lembra que eu tinha para um perfil laminar, né, um perfil mais abobadado aqui, né, um perfil com uma pronúncia maior aqui na parte central, e aqui nas laterais eu tinha perfis menorzinhos de velocidade. Quando eu tenho um perfil turbulento, eu tenho então geralmente uma velocidade média muito equivalente, tá? Por conta disso, então, esse alfa, tá? Esse alfa aqui, para o escoamento laminar, nós multiplicamos por 2, e aqui no escoamento turbulento, ele quase sempre vai ser em torno de 1, ok? Então, essa aqui é a primeira parte que a gente tinha que voltar a entender. Eu vou tomar aqui sempre como base, né, essa equação geral, em que eu tenho, então, carga de pressão, carga cinética, já com alfa, carga de potencial, que vai ser equivalente igual, né, à carga de pressão em 2, velocidade, e aqui eu tenho mais a carga de potencial na parte 2. E o H de perdas vai estar localizado aqui, ó, deste lado, do lado direito, ok? Porque está saindo do sistema. Lembra? Tudo que está entrando no sistema está no ponto 1, tudo que está saindo do sistema está no ponto 2. Então, o que são as perdas de cargas em tubulação? Na análise de escoamentos internos em tubos ou dutos, é comum que se necessite, então, determinar a perda de carga que a tubulação impõe ao sistema fluídico. Então, essa perda de carga é oriunda, então, de efeitos da viscosidade do fluido e pode ser determinada contabilizando, então, efeitos do tipo localizados e efeitos do tipo linear ou normais impostos pela tubulação. Os localizados, eles são devidos, então, às curvas, T's, joelhos, válvulas e outros componentes montados no fluxo do fluido. E por efeitos viscosos normais impostos à tubulação, são chamados então efeitos ou perdas de cargas normais. Então, um bom exemplo para perda de carga normal é você pensar num mel escoando na tubulação, né? Esse mel, ele vai fazer pressão na tubulação, ele vai fazer peso na tubulação. A viscosidade dele vai dificultar, né, com que ele passe dentro do tubo. Imagina o mel e imagina a água. Pensa na dificuldade que é escoar o mel, né? Então, essa perda de carga, que é a perda de energia, aqui localizar, aqui nesse caso, então, normal, vai ser devido, então, a essa viscosidade, o peso, né, a toda a propriedade do fluido. Então, assim, né, a perda de carga total de um sistema vai ser dado, então, por essa fórmula aqui, perda de carga localizada e perda de carga normal. Então, o somatório disso aqui me dá a perda de carga total do sistema, ok? Vamos falar um pouco mais sobre perda de carga normal ou distribuída? Então, a perda de carga normal ou distribuída, ela foi pensada por Darcy, tá? Foi inicialmente pensada por Darcy, quando ele estava desenvolvendo chafarizes na Itália, né? Então, ele desenvolveu vários daqueles chafarizes na Itália, desenvolveu a hidráulica deles, né? E aí ele pensou em toda essa parte de perda de carga normal ou do tipo distribuída que a gente chama,
ele pensou enquanto ele desenvolvia esses chafarizes. Então, ele é equivalente ao quê? A um fator que lhe deu um nome de fator de atrito, que nós chamamos, né, de fator de atrito de Darcy, o comprimento do tubo dividido pelo diâmetro do tubo vezes a carga cinética do tubo, V ao quadrado sobre 2G, ok? Perda, lembrando, perda de carga, ela tem unidade de comprimento. Esse fator de atrito aqui, que a gente já vai entender o que é, ele é adimensional, diâmetro do tubo é comprimento, comprimento do tubo é uma unidade de comprimento e velocidade metros por segundo. A aceleração da gravidade é aquela mesma, a não ser que nós estejamos falando da Lua, né? Então, a determinação do fator de atrito de Darcy, F, como é que a gente vai entender ele, né? Como é que a gente vai calcular ele? Para o escoamento laminar, lembra do escoamento laminar? É aquele escoamento organizado, em que eu vou ter um filetinho só passando dentro da tubulação. Lembra do experimento do corante? Então, no experimento do corante, quando Reynolds fez o experimento do corante, ele percebeu que quando eu tinha um escoamento organizado, eu passava um filetinho de corante no meio da tubulação, todo organizado. Então, para escoamentos do tipo laminar, o fator de atrito vai ser igual a 64 dividido pelo número de Reynolds. Se você não lembrou do número de Reynolds agora, volta lá na parte de cinemática que você vai lembrar. O número de Reynolds é igual ao diâmetro do tubo vezes a velocidade do tubo vezes a massa específica do fluido dividido pela viscosidade do fluido. Ele também pode ser reescrito através das equivalências da vazão volumétrica da tubulação, ok? Então, eu também posso reescrever isso aqui como sendo, se eu pegar o equivalente, né, de vazão volumétrica, que é igual a área de seção transversal vezes velocidade, eu consigo, então, substituir, deixa eu pegar aqui outra, aqui, eu consigo, então, substituir e colocar aqui embaixo, ok? Para o escoamento do tipo turbulento, nós temos equações específicas e equações do tipo empíricas, ou seja, os cientistas fizeram experimentos e adequaram esses experimentos a equações, ok? Então, equações do tipo empíricas, que vão correlacionar o número de Reynolds com esse fator aqui, com essa equivalência aqui, que é a razão entre a rugosidade da superfície interna do tubo e o diâmetro do tubo. Acho que eu não coloquei aqui, vou colocar aqui agora, tá? Esse D é o diâmetro do tubo. Diâmetro do tubo. Lembrando que essa equivalência aqui, ela precisa estar na mesma unidade. Então, se eu coloco rugosidade em milímetros, o diâmetro tem que estar em milímetros, tá? Então, porque essa relação é adimensional, ok? Ele é um adimensional. E aí eu tenho dos vários tipos de tubos que são utilizados dentro da indústria, do tipo aço, concreto, ferro galvanizado, tubo estirado, plástico, vidro. Eu tenho a rugosidade aparente dele em pés e milímetros aqui nessa tabela, tá? O qual eu tenho que dividir por cada diâmetro de cada tubulação aí que eu vou estar fazendo minha pesquisa. Para tubos lisos ou plásticos, geralmente essa equação aqui é bem conhecida, que é a equação de Nikuradse, se ajusta muito bem. Para tubos do tipo rugosos, com escoamentos turbulentos, a gente já tem uma outra equação aqui que se adequa. Mas essas equações todas, elas foram reunidas por Mode, tá? Dentro desse diagrama de Mode, que vai correlacionar, então, o fator de atrito com o número de Reynolds e a rugosidade relativa. Agnes, como é que eu vou achar isso? A gente já vai aprender na prática como é que a gente correlaciona cada um deles, tá? Mas é importante você se localizar aqui. Nesse pedaço, nós temos aqui os escoamentos do tipo laminar. E aqui,
nessa linha aqui, a partir desse ponto, eu já tenho os escoamentos do tipo turbulento, ok? E aqui nesse pedaço aqui eu tenho o que? Os escoamentos em transição, ou região de transição a gente chama, ok? Aqui estão as equações, aonde está, né, cada pedaço das equações. Então, o escoamento de turbulento, o qual a equação de Colebrook se encaixa, está aqui nesse pedaço. Essa equação aqui, que é a equação de Nicuradse, ela vai estar se ajustando a este pedaço aqui. E nos tubos lisos, né, só nesta linha aqui, eu tenho essa outra equação, tá bom? O diagrama de Mode é muito conhecido, então, dentro da literatura. Como é que eu calculo, então, as perdas de cargas localizadas? As perdas de cargas localizadas são devidas, então, aos componentes ou geometrias que compõem a tubulação, que não seja um tubo reto. A contabilização dessas perdas relaciona um fator experimental que chamamos de coeficiente de perda, KL ou KI em algumas literaturas. O coeficiente de perda está muito relacionado então com a geometria dos componentes e pouco relacionado às condições de escoamento, tá? Nessa figura abaixo a gente verifica então o caminho que esse fluido vai fazer ao passar por uma válvula. Assim como qualquer outro componente, tem dificuldades devido às restrições, né, que se apresentam dentro da válvula. Vamos tentar perceber aqui qual é a ideia, né? Então, perceba que o fluido vai fazer um caminho, né? Ele vai bater em cada lado aqui da válvula e vai perder o que? Energia. Cada vez que ele bate em cada parte desta válvula, ele perde e dissipa energia aqui do escoamento, né? Então, essas restrições que se apresentam e obrigam, né, várias mudanças de direção do fluido, vai fazer com que esse fluido perca energia. E essa perda de carga do tipo localizada, então, ela é igual, então, ao somatório desses vários coeficientes de perda de carga, das singularidades que o sistema tem. Então, geralmente eu vou ter muito mais de um, tá? Então, por isso que a gente já coloca aqui o símbolo de somatório, vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes g, que é a aceleração da gravidade, ok? Tipos de singularidades, então a gente tem aqui, ao entrar a um sistema, eu tenho aqui um tipo de um valor de KL. Ao entrar a um sistema que está mais abobadado, eu tenho outro tipo. Então, para cada uma das maneiras em que eu adentro o sistema e saio desse sistema, né, de escoamento, eu vou ter um KL específico a ele, ok? Eu vou ter esses KLs tabelados. Cada volta, cada curva que o escoamento vai fazer também vai ter um KL de equivalência aqui, ok? Então, eu tenho válvulas abertas, válvulas fechadas, e também vão ter os valores aqui. Vamos ao exemplo 1 e você vai entender melhor o que eu quis dizer aqui nesse pedaço, viu? Obrigada!